Se eu pudesse resumir esse vídeo em uma frase, eu diria que a grama do vizinho sempre é mais verde. Alguns profissionais que estão fora da área de licenciatura, que não são professores, querem se tornar professores. Algumas pessoas ainda não escolheram a profissão, vislumbram a profissão de professor como sendo uma boa para eles. E alguns professores que já estão na carreira durante muito tempo, durante muitos anos, pensam em mudar para outra carreira. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo hoje. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação, um canal que fala sobre educação a partir do ponto de vista do professor. Se você gosta desse tipo de assunto, se você já vem acompanhando o canal, aproveite esse momento agora para deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. A gente agradece muito, ajuda muito e incentiva muito o nosso trabalho. Para começar a reflexão da ideia desse vídeo, eu comecei a pensar como que a gente escolhe uma profissão. E na minha opinião, essa escolha está totalmente ligado às suas crenças e o estilo de vida que você quer levar. O que eu quero dizer com isso? Se você foi criado num ambiente que valoriza muito dinheiro, que valoriza a questão de você estar trabalhando dentro de um escritório e de estar valorizando a questão do seu status, você vai numa direção. Se você está muito mais associado a ajudar as outras pessoas a viver bem ou ter uma rotina de trabalho diferenciada, você vai em uma direção completamente diferente. Então, o que eu quero dizer com isso é que a escolha da profissão está extremamente ligada ao estilo de vida que você quer levar e às crenças que você tem com relação à questão da escolha da profissão. Se você valoriza a questão do dinheiro, você vai ter uma tendência a escolher as profissões que já são tradicionalmente relacionadas à questão de um lucro maior com relação à sua produção. Você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser talvez um arquiteto, uma pessoa, um advogado ou alguma coisa assim nesse sentido. Agora, se você valoriza a questão do tempo ou o estilo de vida que você pode levar, talvez você escolha, por exemplo, ser psicólogo. Psicólogo, não que eles não tenham uma renda que seja boa, mas talvez eles tenham uma flexibilidade de horário muito maior do que os outros profissionais. Ele consegue montar a agenda dele, né, dos clientes dele, de acordo com a necessidade que ele tenha ou com o tempo que ele se planejou para estar trabalhando. Então ele pode manipular ali durante um mês, ele pode trabalhar na parte da manhã, no mês seguinte ele pode trabalhar mais na parte da tarde e assim por diante. E professor tem uma das vantagens de ser professor é justamente essa flexibilidade, onde a gente consegue pelo menos durante um ano, né, você determinar que você vai trabalhar mais na parte da manhã ou da tarde, ou que você vai trabalhar mais na parte da tarde e da noite, ou então que você vai restringir totalmente, você só vai trabalhar em um determinado período, né? E coisas assim desse tipo. Está relacionado também a essa questão do estilo, a maneira como você vai se comportar no trabalho e a maneira como você vai se relacionar com as outras pessoas. Por exemplo, se você for um executivo, for um administrador de uma grande empresa, você for um CEO, normalmente você vai ter uma tendência a ter uma vestimenta mais social, mais rigorosa com relação a como que você vai se portar, a maneira como você vai se portar. Agora, se você trabalha em outras profissões, como, por exemplo, engenheiro civil, que você vai estar indo na obra, ou então um arquiteto, você vai estar indo na obra o tempo todo, lidando com toda aquela movimentação, talvez você não esteja vestido como social, você esteja mais à vontade, né? Você esteja com um tênis, você esteja com uma calça jeans, uma camiseta simples, né? Então, isso vai fazer com que você tenha estilos completamente diferentes da maneira como você quer viver. E no professor, basicamente, é isso, né? Quando a gente é professor, dependendo do ramo que você esteja atendendo, né, você tem estilos diferentes de você estar trabalhando. Mas, normalmente, o professor ele não é uma exigência, principalmente no Brasil, de que ele tenha uma rigorosidade de se vestir socialmente para ir dar aula, né? Muito pelo contrário.
Mas um outro ponto muito legal com relação a isso é o que um colega, né, de profissão, né, falou no outro canal. Eu vou até deixar indicado o canal dele aqui, que é o canal História Liberta. No História Liberta ele trouxe um ponto muito legal, que é com relação na escolha da profissão, a relação entre a felicidade e o bem comum. O que eu estou falando com o que ele quis falar sobre isso, ou então até mesmo a referência que ele usou sobre isso, foi o quanto aquela profissão vai te gerar de felicidade e o quanto de bem comum você vai fazer para as outras pessoas. Não só para a sociedade em geral, pensando, por exemplo, num caso de um médico, mas como a sua própria família. Como é que você vai fazer, vai ter uma profissão onde você vai garantir o sustento da sua família e vai dar uma determinada segurança para ela. Então, essa é um ponto super importante na hora da escolha da profissão. A questão da felicidade e a questão do bem-estar. E para a gente começar a simplificar toda essa história, né, eu diria o seguinte, eu diria que se você já algum dia você já deu uma palestra, apresentou algum trabalho ou na escola, na faculdade, ou então no seu próprio trabalho você apresentou algum projeto, você já se comunicou em público, você gosta de se relacionar com pessoas, então você já tem uma grande tendência a estar se encaminhando para dar aula. É óbvio que tem outros requisitos, mas basicamente pensando, se você se sente bem se comunicando na frente de pessoas, você se sente bem explicando uma determinada ideia, você se expressa bem, você não se sente ansioso, ou pelo menos você gosta daquilo dali, você você sente uma determinada realização, você está indo num bom caminho. Mas tem um outro canal também que eu vi, o canal da Bruna, também vou deixar indicado o vídeo dela aqui, que ela fala uma coisa super interessante. Se você se olha no espelho, quando você se olhar no espelho e você falar assim, eu nasci para ser professor, eu sou professor, ou eu me sinto professor, é aquilo que você deveria estar executando. Ou seja, quando vem do seu coração, você vai sentir o que você deveria estar fazendo como profissão. Agora, se você já é professor e você está tendo dificuldades, ou então você está passando por determinados questionamentos dentro da profissão, pensa o seguinte, na outra profissão que eu estou pensando em mudar, ou se ainda nem tem profissão ainda, que você parou para ter a certeza, será que esse estilo de vida que eu quero ter vai se encaixar perfeitamente na outra profissão? Será que eu vou me sentir confortável naquela profissão? O quanto de tempo eu vou conseguir trabalhar naquela profissão até que eu comece a ver os problemas dela? Porque basicamente é o seguinte, na hora de você escolher uma profissão, é basicamente quando a mesma situação e o mesmo problema, né, de você escolher comprar uma casa, de você se casar, de você trocar de empresa ou de trabalho, porque existem determinadas situações, existem determinadas escolhas que a gente faz na nossa vida que é muito difícil. A gente sempre tem a alternativa de escolher na nossa vida. Nós somos livres, né? Então, a gente pode sempre escolher, mas sempre vai ter algumas determinadas escolhas na nossa vida que vai ser muito difícil da gente fazer uma troca depois. A gente não tá... A ideia de se casar não é uma ideia para você estar se casando a cada mês ou a cada 6 meses, né? Diferente. A mesma coisa a questão da escolha da profissão. Quando você investe, sei lá, 5, 10 anos estudando um determinado assunto, é muito complicado, é possível de se trocar de profissão, mas é muito complicado, você vai investir uma quantidade de energia enorme para você estar trocando de profissão. E a mesma coisa quando você vai trabalhar dentro de uma empresa, né? Quando você escolhe trabalhar dentro de uma empresa. Aquela relação ali também não é uma relação simples, onde você vai entrar na empresa e depois de uma semana você vai estar escolhendo outra empresa. Ou seja, o que eu estou falando é que não é igual a trocar de camisa, né? Não se troca de profissão, não se troca de esposo ou esposa, né? Enfim, de profissão, como você troca de camisa. Então é uma escolha super importante e que precisa ser avaliada com calma.
E principalmente se você vai lidar com aquilo ali. Porque, no final das contas, a experiência que eu tenho, né, de escolha de profissões ou de escolha de estar indo trabalhar em determinada empresa é o seguinte, que escolher profissão ou escolher a empresa onde eu vou trabalhar é basicamente determinar quais tipos diferentes de problemas que eu vou lidar. Porque problemas todo mundo tem, toda profissão tem. E toda a empresa vai ter também. Basta você reconhecer dentro de você qual é o tipo de problema que você gostaria de lidar. Então, no caso da profissão, é muito claro isso, que todas as profissões têm os seus problemas, têm os seus questionamentos. Todos os profissionais, todas as pessoas ao longo da vida coloquem em questionamento se ele deveria estar realmente fazendo aquilo ali. Algumas pessoas têm mais certeza do que as outras, mas no geral é sempre em algum momento da vida a gente começa a colocar em questionamento se eu deveria executar aquela profissão ali ou não. E para quem nunca fez essa escolha, para quem está com 17, 18 e está indo fazer a faculdade, é basicamente isso, né? Você precisa ver o que é bom para você no sentido de que você vai conseguir fazer durante o mais tempo possível. Porque em algum determinado momento vai haver um desgaste seu com a profissão, seu com a empresa, e você vai começar a ver os problemas daquela profissão ali. Ah, mas tal empresa ou tal profissão não tem problema. Olha, calma lá, vamos devagar, né? É só você começar a conversar com os profissionais da área que já estão ali há muito tempo e você vai começar a ver os problemas que eles podem relatar, que eles estão relatando. É óbvio que os problemas que eles estão relatando pode ser alguma coisa que você se sinta mais confortável de fazer do que na sua profissão atual que você está fazendo agora. Então é isso que eu estou tentando fazer essa relação. Talvez todas as profissões tenham problemas. Alguns problemas são mais facilmente gerenciáveis por você. Então isso vai facilitar a sua escolha. Então, em resumo, o que eu penso, né, o que eu daria de sugestão é de que você conseguisse visualizar que não existe a melhor profissão, não existe o melhor emprego, né, de forma generalizada. O que existe é o local ou a profissão ao qual você vai se realizar ou ao qual você vai se sentir mais confortável para estar executando aquela tarefa ali. Algumas vão ser mais confortáveis, algumas vão ser mais desconfortáveis. Ah, mas eu estou valorizando ganhar o dinheiro, eu preciso valorizar o dinheiro, eu valorizo muito mais isso. Tudo bem, vá em frente. Algumas pessoas conseguem manter isso pro resto da vida e outras não. Não tem problema nenhum você valorizar mais o dinheiro. Mas eu valorizo a questão de ter uma flexibilidade maior, eu penso que não ganhar dinheiro não é talvez tanta prioridade, é importante, mas não é tanta prioridade. Tudo bem, legal que você pensa assim, tudo bem, não tem diferença nenhuma com relação a outro pensamento. A questão é, você também precisa se lembrar que em algum momento isso pode ser impactante na sua vida, quando a sua família chegar, ou quando as coisas, você tiver 2, 3, 4 filhos, seja lá o que esteja acontecendo, né? E você precisar de dinheiro, e como que você vai gerenciar isso, né? Como que você vai lidar com esse tipo de situação. Agora, como saber se essa profissão é para você? Primeira coisa que eu traria de discussão, né, ou de reflexão, é com relação ao estilo de vida que você quer levar. Como eu falei no início do vídeo, se você quer andar de paletó e gravata, a quantidade de horas que você quer trabalhar por dia, se você quer trabalhar todo o santo dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, num horário fixo, por exemplo, de 8 até as 5 horas da tarde, de 9 até as 5 horas da tarde, ou se você quer ter uma flexibilidade no seu horário, se você quer trabalhar com outras pessoas ou não, se você gosta de trabalhar com pessoas ou não, esses seriam os questionamentos assim primordiais, né? O principal que eu levantaria inicialmente. O estilo de vida que você quer ter, o como que você gosta de viver a sua vida, porque da maneira como você
gosta de viver a sua vida, vai ser muito mais favorável na hora que você estiver trabalhando na profissão que você tiver escolhido, seja ela de professor, seja ela de médico, de engenheiro, de administrador, de contador, de biólogo ou qualquer outra profissão que a gente tenha na nossa sociedade. E para quem já está na profissão ou para quem está mudando de profissão, né, ou para quem ainda não escolheu a profissão, um pouco mais difícil, né, para quem é um pouco mais novo, como é que a gente sabe se a profissão tá matando a gente, se a profissão se tornou um negócio que não é mais saudável? Bem, eu tenho uma régua, entre aspas, muito fácil, né, de verificar isso. Se você está trabalhando e se você está ficando exausto, se você está ficando cansado, né, se você está ficando exaurido, chega no final do dia, você fica com baixa energia, né, porque você se desgastou durante o dia todo andando para um lado para o outro, ou fazendo reunião, ou então dando aula, ou alguma coisa assim, isso não tem problema. O problema é o outro lado. É quando você começa a ficar estressado, começa a ficar deprimido, começa a absorver doenças que você não consegue recuperar. Há questões, né, não só doenças, mas há questões que não conseguem ser recuperadas de um dia para o outro ou de uma semana para outra. Você pode até ficar triste, você pode até ficar chateado. Por exemplo, você teve uma discussão com um aluno desnecessário, ou então um pai veio falar alguma coisa ruim, injusta para você. Então, talvez até você possa ter uma coisa que dure ali 2, 3 dias, 5 dias. Mas, se você vem numa constância de estresse, de, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Então, talvez seja a hora realmente de você pensar em mudar de profissão. Agora, se você está cansado, né? Se você está cansado, você chega em casa, você está exausto, sabe aquele dia que a gente chega em casa que você não quer falar mais nada, você só quer sentar no sofá e qualquer outra pessoa fala qualquer coisa, ou então você só quer ficar ali quieto. Tudo bem, são situações que acontecem em todas as profissões, né? Imagine as profissões que tem que andar o dia todo, ou sei lá, um engenheiro mecânico que precisa andar na fábrica, ou numa fábrica automobilística o dia todo, né? Então esse cara também chega em casa cansado, mas ele chega no final do dia, ele está realizado, ou então pelo menos ele está com a sensação de missão cumprida de que ele fez o trabalho dele. Bem, para a gente resumir, se você tem uma diferença muito gritante entre você estar cansado e você estar estressado, de você estar começando a ficar deprimido com aquela profissão. É legal pensar sobre isso. E um outro ponto que eu traria com relação a essa questão da escolha da profissão seria a questão emocional. Simples, de você falar assim, olha, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso e eu vou me sentir bem fazendo isso. Normalmente as pessoas falam assim, você deve fazer o que você gosta. Eu não sei, eu não consigo generalizar esse tipo de situação. Às vezes tem uma pessoa que gosta de uma determinada área, porém precisa ganhar dinheiro, precisa sair daquele local onde ela está ou daquela situação onde ela está, então ela precisa ganhar dinheiro. Então, ela vai precisar passar por um tempo de dificuldade até que ela construa alguma coisa. Então, eu não estou aqui para julgar ou para determinar literalmente o que a pessoa deveria fazer. Mas o que eu penso é que, às vezes, concordo com as pessoas, né, que às vezes é muito melhor que você faça uma coisa porque você gosta daquilo ali, porque você vai se empenhar e você vai ter uma tendência a se tornar um dos melhores daquela área ali, e você se tornando um dos melhores, você acaba tendo um salário muito maior do que a média, e independente da área que você esteja escolhendo. Agora, ao contrário também é verdade, né? Se você escolher uma área que você está indo pela questão do dinheiro, você pode sustentar aquilo dali durante um tempo ou para o resto da sua vida. Basta você se questionar o quanto tempo você vai conseguir suportar fazendo uma coisa que você não gosta ou uma coisa que você não concorde. Isso é um ponto extremamente impactante, porque independente se você vai escolher pelo seu coração ou pela sua razão, ou seja, se você vai escolher porque você gosta de fazer aquilo ali ou porque você vai querer ganhar dinheiro,
responda para você mesmo o quanto de tempo você vai conseguir suportar aqueles tipos de situações que estão dentro da profissão ali. Só para citar um caso muito rápido, né, um exemplo muito rápido, eu tive um amigo meu, né, de professor de história, que ele era muito bom, sempre foi muito bom, continua sendo muito bom, né, na verdade, e ele um determinado momento da vida dele, ele se sentiu muito cansado, e ele falou assim, olha, eu não quero mais dar aula, eu quero mudar, isso aqui está muito ruim, e ele foi para outra profissão, ele foi para o mundo corporativo, e quando chegou lá, ele passou, se eu não me engano, 2 ou 3 anos dentro da profissão e falou assim, olha, realmente eu estava no local certo, eu não quero mais estar aqui. E ele voltou. Na minha análise desse processo, às vezes a gente se sente realmente em dúvidas se aquela profissão ali eu deveria estar dentro daquela profissão e eu gostaria de experimentar outra coisa para ver se realmente eu deveria ficar aqui ou se realmente eu deveria mudar para outra profissão. Às vezes não tem jeito, às vezes você tem que realmente experimentar um determinado caminho para você ter a sua opinião própria, para você ter a sua visão, a sua visão do que é passar por aquelas questões ali. Mas aí você me fala assim, mas eu vou ficar trocando a cada, sei lá, 5 minutos de profissão, né? Ou de caminho que eu venho escolher? Não, tudo bem, a gente vai tentar escolher com o máximo de pensamento, com o máximo de reflexão ali naquele caminho, mas se você chegar em um determinado caminho e você não gostar e você estiver sofrendo dentro daquele caminho, seria interessante, tudo bem de você trocar de profissão ou trocar de caminho, né? Tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades, né? E passam às vezes em 2, 3 faculdades antes de concluir, antes de escolher a profissão. Tudo bem, é o caminho, ela está tentando descobrir, né? É óbvio que o pensamento ideal, né, que a gente pensa é falar assim, eu quero acertar tudo, eu quero fazer tudo o mais rápido possível, eu quero fazer 100%, acertar por 100%. Infelizmente a vida não é assim, né? A gente gostaria de acertar tudo. Então, a minha sugestão é de que talvez você se permita a você errar. Óbvio que se você errar, você tentar corrigir o mais rápido possível. E você tentar, antes de mudar de profissão, antes de determinar o caminho que você vai seguir, de você pensar o máximo possível ali, conversar com as pessoas que você confia, refletir durante um determinado tempo, pesquisar, até que você tenha a convicção que você tem que escolher aquele caminho ali. Seria interessante da gente começar a verificar, né, a pensar sobre os pontos que são extremamente importantes ou características que são importantes para você estar sendo professor. E a primeira delas, que é já para a gente tirar já lá a maior parte da ilusão da profissão, você não vai salvar o mundo. Desculpa eu te falar isso, desculpa eu te dizer essa coisa assim tão forte, tão direta, mas você não vai salvar o mundo. Você vai ter dificuldades inclusive de mostrar qual é o bom caminho para a pessoa, por melhores intenções que você tenha. Então, tirar esse peso das costas, você precisa não ter essa convicção de que você vai salvar o mundo. Você vai salvar muitas pessoas, você vai ajudar muitas pessoas, mas uma coisa que as pessoas vão sendo iludidas pela cultura da sociedade e principalmente no curso universitário, né, para você ser professor, você ser licenciado, é a questão de os professores e a sociedade botam muito esse peso dizendo que você tem que salvar todo mundo, você é o salvador da pátria. Vamos começar a pensar diferente. Não é bem assim. Você vai ajudar muitas pessoas, você vai salvar muitas pessoas, mas não vai ser todo mundo. O outro ponto que é super interessante para você observar, se você vai para o caminho de professor, ou se você continua no caminho de professor, se você gosta de pessoas. E aí, independe se você é tímido ou se você é extrovertido, né? Se você gosta de conviver com pessoas, se você gosta de lidar com pessoas, com os problemas das pessoas, com as coisas boas, e estar ali compartilhando o seu tempo
com as outras pessoas, você está no local certo. Agora, se você não gosta de conviver com as pessoas, você se sente cansado, você se sente irritado de ver o problema das outras pessoas, você não consegue ver soluções, né, para ajudar as outras pessoas, talvez a profissão de professor, não estou dizendo que não seja para você, mas você vai ter mais dificuldade, porque não tem como dar aulas, não tem como você ser professor se você não gosta de pessoas. Se você não gosta de pessoas, olha, definitivamente eu não tenho mais o que falar para você. Definitivamente você pode se encaminhar para você ser contador, para você trabalhar dentro de um escritório ou fechado, ou você fazer qualquer outra coisa, menos ser professor. Para você ser professor, você precisa gostar de gente. E, de novo, vou frisar, isso não está relacionado a você ser introvertido, você ser quieto, mais na sua, né? Ou você ser extrovertido. Simplesmente você gostar de lidar com pessoas o tempo todo. Então, né, indo nessa linha de gostar de pessoas, a gente também está falando com relação à questão da humildade, de você ser humilde, né, de você saber lidar com os mais diversos tipos de pessoas, e também com relação à sua empatia, de entender que as pessoas passam por problemas e que você ser empático aos problemas delas, né, de você estar ali para ajudar, ou então pelo menos para dar um apoio para a pessoa quando ela estiver passando por aquele problema, né? Então, às vezes tem um aluno que está passando por uma determinada dificuldade, ele não está conseguindo acompanhar a sua matéria, e de você ser compreensivo ali naquele momento, enfim, essas duas características estão extremamente associadas a essa questão de você gostar de estar trabalhando com pessoas. Com relação à humildade, né, além da questão da paciência, claro, se você é uma pessoa que não tem paciência para lidar com as outras pessoas, né, tem a questão da humildade no sentido de você admitir os seus erros, admitir as suas falhas, admitir que você não sabe tudo. Se você tem algum questionamento com relação a assumir essas características, os seus erros, as suas falhas, e que você não sabe tudo, você pode até vir a ser um bom profissional, um bom comunicador. Porém, você vai ter inúmeros problemas dentro da profissão, né? Principalmente situações que os alunos, principalmente as crianças e os adolescentes, onde eles não têm limites para te colocar contra a parede. Eles estão naquele momento de te colocar em momentos constrangedores. Então, é interessante que você tenha essa humildade de falar assim, olha, eu não sei. Né? Contando a primeira aula que eu fui dar na minha vida, eu fui dar aula sobre mudança de base, e é um assunto muito simples, né? Eu estava muito ansioso, né? Eu estudei tudo que eu poderia estudar para tá fazendo aquela aula ali, preparei todo tipo de material, pensei em todos os tipos de perguntas, e aí durante a aula estava fluindo bem, né? Depois de 40 minutos de aula, tudo correndo bem, do jeito que eu tinha planejado, e um aluno vira para mim e pergunta assim, ora, professor, tudo bem, eu entendi tudo que você falou, mas e nesse cenário aqui? Né? Eu não vou explicar o cenário só para gente ir um pouquinho mais rápido, mas e nesse cenário aqui, o que acontece? Né? E nessa possibilidade aqui, o que acontece? Era uma coisa que eu não tinha pensado naquilo ali. E o aluno conseguiu ver uma coisa super legal. Ao mesmo tempo que eu fiquei super satisfeito pelo aluno ter feito uma pergunta super inteligente, que eu não tinha parado para pensar, e não estava em livro nenhum aquela pergunta, eu tive que administrar a questão do meu ego de falar assim, olha, eu não sei isso e eu vou te responder na próxima aula. Isso para quem é profissional da área de educação, ele precisa ter muito. Assumir os erros e mostrar que você não sabe tudo, mas que você vai estar ali empenhado em ajudar a pessoa de qualquer forma que for. E aí, isso está ligado extremamente com o seu ego, né? O ego do professor, ele é um alvo que está sendo atacado o tempo todo, durante todo no seu ambiente de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que você vai precisar gerenciar muito bem o seu ego para você estar dentro de sala de aula. Muitas das vezes, os alunos falam coisas
que por eles serem crianças, ou por eles serem adolescentes, ou simplesmente por serem pessoas, né? Que lá na frente, depois de 6 meses, 1 ano, ele pode até vir pedir desculpa, seja lá uma semana, o que for, ele pode vir até te pedir desculpa, mas depois do que ele falou ali, você precisa entender que existe uma distância entre você e aquele aluno ali, né? Que talvez ele não esteja maduro. Quem é o maduro quem precisa ser a pessoa madura dentro de sala de aula, a pessoa evoluída dentro de sala de aula, é você, no sentido de, no mínimo, tratar com educação aquele aluno ali, se ele te falou alguma coisa que seja que você se sentiu mal, ou que você se sentiu pesado por aquilo ali. Então, vamos pensar numa situação onde o aluno venha xingar você, ou venha falar que você não explicou direito, alguma coisa que você não gostou, né? E que no outro dia, se esse aluno vier a levantar a mão, vier tirar a dúvida, você seja um profissional e falar assim, no mínimo um profissional, e falar assim, não, eu não vou descontar nesse aluno o que ele fez comigo ontem. Eu não vou guardar nenhum rancor. Eu vou responder ele da melhor forma possível, da mesma forma como eu trato todos os outros alunos. Lá na frente, ele vai, se tiver alguma oportunidade, ele vai ver que ele estava equivocado, ou então de não levar esse rancor dentro de você. E outra coisa, por conhecimento, né, de amigos de profissionais que trabalham junto comigo, é muito ruim quando você vai guardando esse rancor dentro de você, quando você vai guardando essas coisas ruins dentro de sala de aula. O legal mesmo é você deu a aula, acabou, quando você saiu pela porta da sala de aula, você descartar tudo que aconteceu ali, no sentido de você não guardar nada de ruim, só guardar as coisas boas. Talvez você vai conseguir viver com você muito melhor do que você ficar guardando essas mágoas dentro de você. Ah, mas Emanuel, isso é muito difícil. Em momento nenhum eu estou dizendo que é fácil. Às vezes é muito difícil, principalmente quando a pessoa faz um ataque direto, ou seja, pessoal, né, dizer alguma coisa para você. Isso às vezes é muito difícil lidar. Se você tem dificuldade com relação a essas coisas, talvez seja uma coisa para você refletir, com mais um ponto, um item para você se refletir com relação à profissão de professor. Um outro ponto que eu vejo super importante com relação à questão de ser professor é um ponto que é muito difícil, de achar uma balança ou de achar uma referência, que é o seguinte, é de você saber se colocar e, ao mesmo tempo, sem ser autoritário. No mesmo momento que você fala assim, eu não sei um determinado assunto, as pessoas começam a achar assim, esse cara aí não é tão bom, né? E o fato de você não saber um determinado assunto não significa que você não seja bom. Significa que você só não sabe aquela pergunta ali, né? É óbvio quando a gente vê uma pessoa falando assim, não sei o tempo todo, talvez o que esteja acontecendo é que ela não esteja preparada para estar dando aquela aula ali naquele momento, né? Que ela tivesse que ter um pouquinho mais de tempo de amadurecimento ou de preparo para estar naquela turma ali em específico. Agora, dizer que aquela pessoa ali é ruim é um outro estágio. Então, o que acontece é o seguinte, que a gente, na maioria das vezes, a gente precisa ter a questão da humildade, de assumir, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber se colocar, saber comunicar aquilo ali para que as pessoas não diminuam você. Ao mesmo tempo, qual é um dos grandes problemas dos professores antigos, né, da década de 50, da década de 70, né, essa geração que vem sendo substituída já há algum tempo, é que é muito fácil você chegar dentro de sala de aula e você bancar o professor autoritário, aquele professor que briga, aquele professor que fala assim, olha, eu não vou te responder isso, olha, se vira, isso aí é um problema seu, isso aí você já deveria saber. Todos esses tipos de posturas são posturas autoritárias e são posturas que na minha visão, tem uma tendência a querer esconder uma determinada fraqueza, né? Por quê? Porque é muito difícil de você
conseguir se colocar enquanto uma pessoa, enquanto um profissional, enquanto uma pessoa que você estudou, que você está capaz de estar ali, e ao mesmo tempo sem ser autoritário. E em paralelo, você sendo humilde e entendendo, sendo empático com a outra pessoa, sem deixar com que ela te atropele dizendo alguma coisa com relação a você. Então, esse equilíbrio entre você saber se colocar, né, enquanto um profissional, um bom profissional, e você não ser autoritário, é um ponto super importante. E na maioria das vezes, eu não vou detalhar muito isso, eu não quero conversar muito nisso, isso está muito ligado com uma questão da autoestima. A autoestima da pessoa é baixa, ela vai sempre ter uma tendência a querer ser autoritária ou esconder o que está acontecendo ali por detrás, para que ele se coloque perante as pessoas de uma maneira mais forte e as pessoas respeitem ele por uma autoridade, né? Por uma força. E estar dentro de sala de aula não está relacionado a uma tirania, né? Não está relacionado a um autoritarismo, né? Enfim, é uma coisa mais uma coisa aí para a gente pensar. Bem, pensando com relação às desvantagens inicialmente, né, de ser professor, o que eu primeiro levantaria é o trabalho extremamente exaustivo e extremamente estressante. Tem algumas profissões que, claro, todas as profissões, dependendo do grau de envolvimento que você tenha, dependendo da quantidade de energia que você se envolva ali dentro daquela profissão, vai ser exaustivo, né? Mas a profissão de professor, ele já naturalmente, por um menor nível de esforço que você faça, o menor nível de energia que você faça, ele já tem uma grande quantidade de trabalho administrativo, o que, aliás, as pessoas acabam indo pensando em trabalhar em ser professor, sempre na questão pensando do lado bom de dar aula, né? Que é você expor as suas ideias, se relacionar com as outras pessoas e assim por diante. Agora, ninguém lembra a questão de você preparar a aula, de você preparar o material, né? Os exercícios, preparar a questão da prova, de preencher o diário. Preencher o diário é uma das coisas mais... vamos dizer assim, eu não tenho nem palavras para descrever isso, porque você não pode errar em momento nenhum, você faz a caneta, você não pode errar em momento nenhum, você não pode ter rasura, todo dia você tem que fazer a chamada, você não pode preencher aquilo ali de qualquer jeito. Vamos pegar o exemplo de um colega meu que estava dando aula e a polícia chegou para perguntar para ele, cadê o seu diário? A gente precisa ver o seu diário da turma tal. Aí ele, por que a gente precisa ver por que você precisa ver o meu diário? Ah, porque tem um aluno dessa turma que estava assaltando em um determinado dia, ele foi reconhecido e ele está falando que ele estava dando aula. Aí quando foi pegar o diário dele, né, o diário dele estava... Sorte que o diário dele estava, entre aspas, em branco. Ele estava errado de estar com o diário em branco. Mas, se ele tivesse preenchido errado, se ele tivesse dito que o diário, que aquele aluno ali tivesse em sala de aula, né, ele estaria envolvido em um determinado crime, ou no mínimo um determinado problema, né, porque por conta de um mau trabalho, de um trabalho mal feito, né, por ele. Então existem muitas situações onde o trabalho do professor acaba sendo muito exaustivo, principalmente pela parte administrativa. Isso é um ponto que ninguém se lembra disso na hora de você escolher a profissão. Juntando com essa parte administrativa, por exemplo, a questão do planejamento, né? A questão do planejamento anual dá muito trabalho de você fazer aquilo ali. E muitas das vezes as escolas pedem planejamentos diferentes, você pode estar trabalhando em 2, 3 escolas, você sempre vai ter que fazer o planejamento diferenciado. Então, muitas das vezes você tem que fazer 2, 3 planejamentos, mesmo que seja para o mesmo ano, né? E você, na maioria das vezes, você não consegue aproveitar o planejamento do ano anterior para o planejamento para esse ano ou para o ano seguinte, né? Às vezes a escola acaba solicitando situações que você precisa fazer alterações naquilo ali. E aí, né,
surge a questão dos prazos, né? Os prazos, o colégio, todo colégio deve respeitar uma ementa mínima que deve ser cumprida. E essa ementa está dentro do seu planejamento. Então, quer dizer que até o final do ano você tem que ter cumprido o mínimo de matéria ensinada naquilo ali. E nisso você vai ter um prazo que em muitas matérias acaba sendo extremamente apertado, extremamente complexo de você cumprir esse planejamento. E muitas das vezes não é nem a questão só da matéria, é a questão dos feriados, dos problemas, sei lá, de alagamento, ou então que teve tiroteio, ou então que a aula foi cancelada por algum determinado motivo, e muitos professores acabam pegando sequências, né, por azar, de feriados. Às vezes o professor passa 2 semanas sem dar aula, simplesmente por azar, por ter 2, 3 feriados seguidos, ou então por ter 2, 3, 4, 5 eventos seguidos, e acaba que o bimestre dele fica comprometido para dar aquilo ali. Então, a questão do prazo apertado está relacionada com relação à matéria, né, pensando, por exemplo, no caso do 8º ano de matemática, na parte de álgebra, é extremamente apertado para que você dê todo aquele conteúdo ali. Não só dar o conteúdo, mas fazendo com que os alunos entendam, porque é uma passagem super importante na vida dos alunos. São matérias que são extremamente abstratas, difíceis de serem absorvidas a ideia, e além disso, ainda é bem comprido, é bem extenso o conteúdo. Então, é uma coisa complicada, e ainda junta com essas questões de eventualmente você não conseguir dar aula. E aí uma pessoa inocente pensa assim, tudo bem, eu não pude dar aula, eu não consegui concluir, isso não é um problema meu. É óbvio que vai ter um estresse, é óbvio que vai ter gente ali te cobrando para que você conclua aquela ementa. Seja os próprios alunos, a família, ou então o corpo, né, que trabalha, o corpo administrativo que trabalha na escola vai te cobrar para que você termine aquilo ali. E se não for isso, se alguma coisa passar despercebida, no próximo ano o seu colega vai cobrar, ué, mas você não deu isso daqui para os alunos? Como é que foi isso? Tal, isso aqui. Ou seja, vai haver uma cobrança com relação ao seu trabalho, de você cumprir aquilo ali. E isso vai desgastar uma determinada energia considerável, né, da sua vida. Um outro ponto extremamente difícil de lidar com a profissão de professor é a questão do peso emocional que você carrega de você estar ali dentro da sala de aula. De acordo que a gente vai subindo, né, ou que vai evoluindo, ou que vai passando os anos, né, essa carga emocional vai diminuindo consideravelmente. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está trabalhando lá no Fundamental 1, tem muito mais peso emocional, você se relaciona muito mais emocionalmente com os alunos, você tem uma carga, né, de relacionamento com os alunos muito maior do que quando você vai passando para o Fundamental 2, para o ensino médio e até mesmo o universitário. De acordo com os anos vão passando, você vai fazendo uma exigência com relação à sua capacidade técnica, você saber um determinado assunto específico muito bem, para você explicar aquilo ali muito bem, e a carga emocional vai sendo tirada. Por exemplo, quando você está no Fundamental 1, você tem que assinar o caderno, você tem que mandar bilhete para os pais, você tem que lidar com os problemas dentro de sala de aula que os alunos ali estão provocando. Quando você vai chegando, por exemplo, no ensino médio, você já deixa de dar visto no caderno, você já deixa de mandar mensagem para os pais, você já deixa de resolver uma série de problemas dentro de sala de aula. Quando os alunos criam uma determinada situação, você simplesmente encaminha ele para a coordenação, problemas que você não consiga resolver dentro de sala de aula sozinho, é claro, né? Você encaminha ele para a direção ou para a coordenação, ou então chama os pais, ou seja, você começa a não resolver aquilo dali sozinho, né? E mais ainda, isso fica mais claro ainda quando você vai para a universidade, que você passa a ter muito mais uma conexão com alunos mais de conhecimento do que emocional. Então, mas de uma forma geral, o professor está extremamente ligado
com as questões emocionais. Vamos pegar, por exemplo, o caso do professor que está dando aula na universidade e a aluna dele está grávida, está próxima de ter filho, ou então está tendo questões ali com relação à gravidez, né? Ele vai precisar lidar com aquela situação, o conflito de você cobrar para o aluno dele estudar e ao mesmo tempo de você ser generoso ou ser empático com um problema do outro. Quando você está no Fundamental, por exemplo, 2, e um aluno, o Fundamental 2, né, para quem está aí acompanhando não sabe muito bem o que é o Fundamental 2, a gente está lidando aí com as crianças mais ou menos de 10, 11 anos até as 14, 15 anos. Então, é uma fase extremamente emocionalmente complicada, onde eles estão em transformação, estão em evolução, e pode acontecer alguma situação ali dentro da família, por exemplo, aqui dos pais que se separam, ou então os pais que estão brigando, ou então o falecimento de algum familiar, que aquilo dali vai afetar o aluno, e você precisa ser empático com o aluno, você precisa ser no mínimo, né, ver o problema do outro e você tentar amenizar aquela situação ali para aquela pessoa, né? Você ajudar aquela pessoa ali a passar. E isso tem um desgaste emocional. Então, o desgaste emocional do professor é constante. É com relação à pressão, com relação aos prazos, com relação à questão administrativa, né? De você entregar os trabalhos, de você chegar na hora, de você fazer uma série de questões. Agora, principalmente quando você está lidando com as pessoas, você vai ter um desgaste emocional de lidar com os problemas que elas estão passando. Agora, quando você estiver lidando com as pessoas, você vai ter um desgaste emocional mais ainda daqueles problemas que vão acontecer dentro de sala de aula. Seja entre briga de alunos, seja o aluno que não está querendo produzir, e você precisa, entre aspas, incentivar e motivar dele continuar indo em frente e entender o problema dele, ou seja, vai ter um desgaste emocional considerável dentro da sua profissão, porque você está lidando com o ser humano, e o ser humano é complexo por si, e se você não consegue lidar com a sua própria vida, imagine você lidar com questionamentos de vida de 30, 20 pessoas ali dentro da sua sala. É uma coisa que prometo para você que vai te consumir bastante energia. Um outro ponto super interessante é que você vai ser responsabilizado e você vai ser culpado por coisas que você não fez ou por coisas que você não é responsável por aquilo ali. Ah, o meu filho reprovou de ano. Tudo bem, foi o seu filho, não fui eu que reprovei de ano. Foi o seu filho, ele teve durante o ano inteiro, né, para ele render. E no sistema atual que a gente tem, o aluno tem uma série de possibilidades de estar se recuperando, mas chega no final do ano, o pai vai falar assim: ah, foi culpa sua, porque você não ensinou direito, porque você não passou os exercícios, porque você não me comunicou, porque você é isso ou você é aquilo outro. Na maioria das vezes, a falha do aluno a sociedade em geral vai tentar colocar em você a responsabilidade pela aquela falha ali do aluno. Na maioria das vezes, as pessoas não querem assumir problemas, não querem assumir falhas. Ou seja, sabe aquela história, filho feio não tem pai? Pois é, o pai sempre vai ser você, né? As pessoas sempre vão ter que tentar colocar a responsabilidade de coisas que não estão funcionando dentro da casa deles ou dentro da sociedade para ser a responsabilidade do professor. Ou seja, se o aluno não aprendeu, se o aluno não estudou em casa, se a família não deu um incentivo, se a família não mostrou para ele o caminho correto, isso vai ser responsabilidade sua. E isso está muito ligado com um outro ponto, o não reconhecimento do trabalho do professor. Na maioria das vezes, não importa o quanto que você produz dentro da sala de aula, o quanto que você seja empático, o quanto que você se empenhe, as pessoas não conseguem visualizar o tamanho do trabalho que você está fazendo. E mais ainda, mais além de você não conseguir ver esse tamanho das coisas que você está fazendo, eles sempre vão exigir coisas de você que você não é responsável para fazer. Como, por exemplo, essa questão. Olha, o aluno não está estudando, você está passando os exercícios para casa, o aluno não está fazendo os exercícios e a responsabilidade é sua dele não ter feito o exercício. Exemplo, né? Então, todo mundo está
tá cansado de saber que o professor ele não é reconhecido, né? O trabalho do professor não é reconhecido na mesma proporção do que ele deveria ser reconhecido realmente dentro da sociedade. Isso é uma coisa que você, que para quem está querendo entrar dentro da profissão ou para quem valoriza isso muito, precisa botar na balança. A maioria das vezes os professores não são reconhecidos. É isso. Outro ponto de desvantagem seria a quantidade de trabalho que você vai ter. E a quantidade de empresas ou escolas que você vai trabalhar. O professor, nesse sentido, é muito parecido com o médico, né? Dificilmente um médico trabalha só em um hospital. Ele acaba trabalhando em 2, 3 hospitais. E o professor, basicamente, é isso, né? Ele acaba trabalhando em 2, 3, 4, 5 escolas. Já vi amigos meus trabalhando em 8 escolas diferentes. E isso dá, como eu falei, dá muito trabalho na questão administrativa e na questão do deslocamento também. Muitas das vezes você trabalha só em 2 ou 3 escolas, né? E o deslocamento entre essas escolas é muito grande, né? Então, às vezes você passa, sei lá, 2 horas para você chegar na primeira escola, mas depois você passa 1h30, 2 horas para você chegar na outra escola, se deslocando, e mais ainda, para você voltar para casa, às vezes você demora 1 hora, 3 horas para você voltar para casa, né? Então, essa é uma desvantagem grande da profissão. Dificilmente você vai trabalhar em um local físico. Pode, para algumas pessoas, isso ser muito bom. Por exemplo, você está sempre mudando de ambiente, você não precisa lidar com aquele mesmo tipo de público o tempo todo, você tem um horário diferenciado, onde você... Mas, na maioria das conversas que eu já tive com os meus amigos e que já tive com os outros profissionais, isso acaba sendo uma desvantagem de você ter que se deslocar de um trabalho para o outro, muitas das vezes 2, 3 vezes no mesmo dia, entre 2 ou 3 escolas diferentes, né? Um outro ponto super impactante na profissão de professor é que não existe uma progressão na carreira. Na verdade, na maioria das empresas, na maioria das escolas, não existe um plano de carreira. Você vai nascer professor e você vai morrer professor dentro daquela empresa ali. E mais ainda, dificilmente existe um desnível muito grande do seu salário inicial com o seu salário final. Vamos dizer que você começa a trabalhar com 20 anos como professor, né? Você tem 20 anos, você começa a trabalhar como professor e você, sei lá, ganha 5 mil. Aí, quando você tiver 70 anos, você já tem 50 anos de profissão, a diferença salarial não chega, por exemplo, a 2 mil, 3 mil reais, ou seja, com 70 anos você vai estar ganhando 7 mil. Enquanto outras profissões, o seu nível de experiência dentro da sala de aula, o nível dentro da sua profissão, né, quer dizer, dentro daquela área de atuação, é extremamente impactante. No do professor, não. No professor, você entra como professor, você sai como professor e o seu salário, a taxa de crescimento é muito baixa. Mas aí você me pergunta assim, mas em algum dia eu posso me tornar coordenador, em algum dia eu posso me tornar diretor da escola, em algum dia eu posso ser dono de escola. Tá, tudo bem, mas aí você vai estar saindo da profissão de professor. Você não é mais professor, você é dono de escola, você é empresário, ou então você é diretor de alguma escola que você saiu completamente da profissão de professor. Uma outra desvantagem considerável na profissão de professor é que muitas vezes você vai estar participando de uma farsa. Ué, como assim? Se você trabalha numa escola particular, ou se você intenciona trabalhar numa escola particular, você precisa entender que essa escola ela é uma empresa. E enquanto sendo uma empresa, ela sempre vai visar o lucro e diminuir os custos o máximo possível. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que em um determinado cenário, por exemplo, né, de você querer reprovar o aluno e existir a possibilidade do aluno ir embora para uma outra escola, a escola vai dizer assim, não vamos reprovar esse aluno, vamos dar uma chance para ele. E você acredita piamente que você tenha certeza,
você fez todo o trabalho e você está vendo que aquele aluno não tem condições nenhuma de avançar para frente. Vamos supor que aquele aluno ali chegou na sua mão por algum motivo, porque ele não sabe ler, ele está, sei lá, no 9º ano, não sabe nem assinar o nome dele, e você está sendo pressionado a ele para passar para o 1º ano. Isso é extremamente desonesto, isso é extremamente uma farsa, e muitas das vezes você vai se colocar em questão: eu reprovo o aluno e sou mandado embora, ou eu assumo a pressão do colégio, participo dessa farsa e dizer assim: não, o aluno está apto a passar para frente. O que você vai escolher? Então, muitas das vezes, a gente participa de uma farsa educacional que a gente não acredita que acontece. Vamos pegar o caso das escolas públicas. Muitas das vezes, as escolas públicas usam materiais que não são bons, usam metodologias que não são boas. É óbvio que tem muita escola pública que trabalha muito bem, que tem muitos profissionais. A maior parte dos profissionais que eu conheço, aliás, das escolas públicas, são excelentes profissionais e estão ali se empenhando, fazendo um bom trabalho. Mas isso não quer dizer que não exista também um outro cenário, de um cenário onde a escola esteja empurrando os alunos por uma pressão da prefeitura ou do estado, porque eles precisam ter um determinado número, e coisas assim desse sentido, no sentido de: olha, a gente não está dando a condição mínima para esse aluno fazer a parte dele, e ele não vai conseguir fazer porque a família não tem condições, e a escola também não tem condições, e todo mundo entra naquele teatro ali dizendo assim: a gente está fingindo que está ensinando e eles fingem que estão aprendendo. Então, muitas das vezes você vai estar dentro de uma farsa educacional, seja ela qual for, da maneira que for. E em algum momento você vai entrar nesse barco aí. Bem, uma outra desvantagem com relação à questão de você ser professor é que você vai entrar numa classe que é extremamente desunida. Desunida no sentido, muitas das vezes, não no sentido, num sentido ruim, no sentido de que os profissionais são maus, né? Mas no sentido que o professor é um profissional extremamente independente, onde ele entra dentro da sala de aula. Muitas das vezes os professores chegam já direto em cima do horário, né, de dar aula, chega a 2, 3 minutos de dar aula, vai direto para a sala de aula. Depois disso, ele já sai correndo, já vai para uma outra escola, e muitas das vezes os colegas nem se conhecem ou nem se comunicam, né? Então, a classe de professor, ele é uma classe extremamente desunida, né? E que, por diversas situações, ele acaba sendo muito independente e tendo ideias muito divergentes, que muitas das vezes poderiam estar sendo, vamos dizer assim, mescladas com os outros colegas, porém a gente não tem um tempo de gerir isso, não tem um tempo para que a gente converse sobre essas ideias. E naturalmente as escolas já não promovem essa união. A maioria das escolas não fazem eventos para que os professores se comuniquem, ou até mesmo quando faz algum determinado evento, não faz nenhum tipo de dinâmica que os professores possam vir a conversar explicitamente sobre os assuntos de integração mesmo da classe, de integração da profissão. Então acaba que os professores, cada um, vamos dizer assim, cada um por si e Deus contra todos, né? No sentido de cada um segue um caminho completamente diferente, e quando você está tentando fazer alguma coisa em parceria com o seu colega, você desgasta uma energia considerável, né, para que você faça essa união de trabalho, né? Um outro ponto considerável com relação à questão de você ser professor é com relação à questão de das pessoas terem a inocência de que você é o seu próprio chefe dentro da sala de aula. Isso é uma das maiores mentiras que tem na face da Terra. Eu basicamente, eu vim de outra profissão, né? Apesar de eu já estar com mais de 16 anos de profissão agora, dando aula, eu venho de outra profissão. Eu trabalhava no mundo corporativo, e eu pensava assim: quando eu entrar dentro da sala de aula, eu vou mudar de profissão, porque quando eu entrar dentro da sala de aula, eu vou ser o meu próprio chefe. Eu vou mandar, eu vou fazer as coisas que eu
que eu gostaria de fazer, as coisas que eu imagino que é certo. Essa é uma das maiores mentiras que eu já ouvi na minha vida, né? O que acontece é que quando você entra dentro da sala de aula, você está independente dos outros funcionários da escola. Você está trabalhando isolado dos outros funcionários. Mas isso não quer dizer que você mande na sala de aula. O que vai acontecer é que a pedagoga vai chegar para você e vai falar assim, ó, eu quero que você faça isso, isso, isso. Ou então a diretora vai chegar para você e vai falar assim, olha, você está fazendo isso, isso, isso errado, eu não quero que você faça isso. Ou seja, você vai receber determinados parâmetros da forma como você vai trabalhar. É óbvio que você tem uma determinada flexibilidade, né, com relação a alguns pontos, mas na maioria das vezes você vai cumprir as regras da escola ou você vai cumprir as ordens do sistema como um todo. Por exemplo, se você estiver dentro do município, você vai dentro do município ou do estado ou de um colégio público, federal que seja, você vai cumprir determinadas ordens. Se você trabalha dentro de um colégio que é militar, você vai seguir determinadas ordens. Se você trabalha dentro de um colégio municipal, você também, um colégio municipal, entre aspas, normal, você também vai seguir determinadas ordens. A diretora vai determinar para você, a diretora, a coordenadora pedagógica, vai falar assim, olha, isso que você está fazendo está errado, isso que você está fazendo a gente não quer que você faça aqui, ou então isso daqui a gente quer que você faça esse trabalho dessa forma e assim por diante. E mais ainda, quando chega no final do ano, onde você tem um impacto muito grande nas decisões, onde você acha que você tem um impacto muito grande nas decisões, né, você vai ser jogado de lado. Por exemplo, nessa questão de você reprovar o aluno ou não. Muitas das vezes você não tem poder de fala nenhum, né? E principalmente se você for professor de artes, professor de educação física, professor de línguas, inglês e espanhol, esquece. No conselho de classe, na maioria dos conselhos de classe, você vai ser ignorado. Ah, mas ele ficou reprovado em espanhol ou em inglês e artes. Ah, tudo bem, mas a gente pode aprovar ele porque essas matérias aí não importam tanto. Essa para quem, principalmente para quem é dessa área, para quem são dessa área, a maneira como essas matérias são tratadas, você precisa estar lidando muito bem com essas situações. Ou seja, no final das contas, a gente não manda dentro de sala de aula, você não tem autonomia para você fazer o que você quiser. O que você tem de trabalho é você está isolado dentro de sala de aula, você trabalha isolado dos outros profissionais, né? Algumas vezes tem até aquela famosa janelinha de vidro que alguns diretores, alguns coordenadores vão lá olhar para ver o que você está fazendo ali, vão lá investigar o que você está fazendo, e isso muitas das vezes é muito inconveniente, é muito chato, mas você vai passar por isso. Agora, você fala assim, eu tô falando bastante da desvantagem, né? E você fala assim, mas eu acho que tudo isso são coisas que eu consigo fazer, eu consigo bater de frente. Tudo bem, pode ficar despreocupado. Relaxa, eu estou prometendo para você que o sistema vai conseguir envergar você. Né? Em algum momento o sistema vai quebrar você em algum desses pontos que eu comentei. E aí basta a gente saber como que você vai lidar com essa situação, o quão mal você vai se sentir por você estar passando por uma situação onde você não gostaria de estar passando e o quão resistente ou o quão resiliente você vai ser para você continuar indo em frente. Essa vai ser a diferença. Mas, Emanuel, Deus me drible. Não é possível. Você falou tanta coisa ruim, não tem coisa boa? Claro que tem coisa boa. Quando a gente pensa que você está lidando, às vezes, na maioria das vezes, com criança e adolescente, e essas pessoas, esses seres humanos são extremamente marcáveis, né, extremamente ligados a você, eles têm uma determinada transferência, né, com você, né, e, na verdade, quando você começa a ser um bom professor e quando você começa a fazer mais transferências, o Freud explica isso melhor, com mais alunos, né, a vida deles começa a ser marcada e eles começam a retribuir isso para você de diversas formas. É muito emocionante, às vezes, que os alunos vêm agradecer ou que os alunos vêm falar para você, olha, professor, você me mudou a minha visão, olha, você me ajudou muito com relação a isso, você me transformou a minha vida. Muitas das vezes é isso que as pessoas às vezes confundem, né, dizendo que
esses momentos compensa muito ser professor. Não dá para misturar as coisas dizendo que eu vou ser professor porque eu amo ser professor. Não, você tem que ir trabalhar por conta de dinheiro. Mas o que eu estou falando é que muitas das vezes compensa muito você salvar uma pessoa, ou então você ajudar uma pessoa a se transformar, ver uma coisa que é diferente e transformar aquela pessoa em um ser melhor. Pensa no caso do médico. O médico, ele também trabalha para ajudar uma das profissões mais altruístas junto com o professor da face da Terra, né? Basicamente são 3 profissões que eu considero as mais altruístas. O médico, né, de uma forma geral, existem outras, né? Eu só estou fazendo um resumo. Basicamente, o médico, o professor e o bombeiro são profissões que são extremamente altruístas. Então, apesar da gente trabalhar por dinheiro, sim, o que é muito legal é de quando acontece algum reconhecimento, né, do aluno trazer para você, ou do aluno se conectar com você no sentido de agradecer para você a transformação que você tem feito na vida dele, ou que você fez, e a ajuda para você ver, que você deu para ele, de ver uma coisa totalmente diferente, uma expectativa totalmente diferente na vida dele. Isso é uma coisa extremamente gratificante e que em outras profissões não tem. Sei lá, no caso de um contador, ou num caso de um engenheiro civil, que ele nem contato com os clientes dele ele vai ter. Indo nessa direção, independente se você já nasceu com a característica de você ser introvertido ou extrovertido, você vai ganhar muita habilidade e isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento pessoal, nas relações humanas, tanto na interpessoal quanto na intrapessoal. Na interpessoal, como eu falei, de você se desenvolver essa questão do seu ego, de desenvolver a questão da sua humildade, de você saber se colocar perante ao público, de você saber se colocar perante a sociedade, né? De você saber se comportar melhor, saber lidar com mais situações, inclusive isso vai te ajudar com relação à sua família dentro de casa, com os seus filhos e uma série de outras direções. Então, basicamente, a profissão de professor, ele te dá essa vantagem, né, de você desenvolver uma habilidade que muitas outras profissões não têm essa condição, e você vai aprender na forma prática. Esse outro ponto que eu vou trazer agora é um ponto um pouco mais sensível, né? É um pouco mais sensível, que é com relação à questão da falta de emprego e a questão salarial. Questão salarial, a gente já viu que você não pode escolher a profissão de professor por conta do salário. Não existe nenhuma pessoa em sã consciência, um adulto em sã consciência, que fala assim: eu escolhi ser professor porque eu acho que é muito fácil dar aula e porque eu vou ser rico dando aula. Mentira. Não tem como, isso é uma insanidade total. Então, o salário do professor é realmente muito baixo. E, inclusive, se a gente fosse comparar com a importância dele, né, o que ele deveria ganhar é muito mais baixo ainda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o salário do professor é baixo, porém ele tem uma determinada constância de receber aquilo ali. Dificilmente um professor ele vai ficar desempregado. E aí o que acontece é que, diferente de outras profissões, ele acaba tendo essa vantagem, que você ganha, entre aspas, pouco, mas você tem sempre a possibilidade de você estar trabalhando, de você estar executando diversas coisas, de você estar produzindo material, de você estar dando aula particular, de você estar trabalhando em vários colégios. Se você for mandado embora em um colégio, você já está em outro. A rede de professores, né, nesse sentido, é muito legal, porque os professores se apoiam nesse sentido de estar indicando você para outros trabalhos. Enfim, então, em termos de trabalho em si, nunca falta. Talvez você sempre ganhe um salário que você acredite que você não é justo, mas sempre vai ter trabalho. E mais ainda, se você for de determinadas áreas específicas, determinadas áreas que são muito reconhecidas pela sociedade, por exemplo, sei lá, um professor de inglês, um professor de matemática, um professor de física, de química, até mesmo de geografia, né? Esses profissionais são muito requisitados o tempo todo, então você sempre vai estar trabalhando. O professor de matemática, eu não conheço história de professor de matemática
que esteja desempregado, por exemplo, há 6 meses, 1 ano. Não tem como isso acontecer. Agora, nas aulas particulares, para vocês terem ideia, eu vou botar aqui do lado, eu não vou fazer essa conta agora com você, mas pensa só nas aulas particulares o quanto que o salário do professor pode chegar. Se a gente calcular uma média de 20 ou 30 reais, eu vou botar um valor muito bem baixo, né, para uma cidade de tipo Rio de Janeiro ou São Paulo, 20 reais ou 30 reais, para você ver o quanto que dá no final do mês. Eu já fiz essa conta e de cabeça dá mais ou menos por volta aí dos 7 mil. Vai aparecer de novo, vai aparecer aqui do lado, você acompanha essa conta e dá uma pausa no vídeo, eu vou deixar tudo descrito no vídeo, mas pensa, se você trabalhar 60 horas, é na casa dos 7 mil reais. Pensa quantos profissionais atualmente estão ganhando os 7 mil reais. Ah, mas Emanuel, eu vou trabalhar 60 horas? Olha a quantidade de horas que eu vou trabalhar. Então, tudo bem, você vai para uma empresa e vê no final do ano, no início do ano, quanto um contador trabalha dentro da empresa. 12, 14, 16 horas. Tem profissionais de TI que chegam a trabalhar 18 horas dentro de uma empresa continuamente. Ou seja, a gente não está falando da quantidade de horas que você vai ter que trabalhar para ganhar aquilo ali. É maçante, é cansativo, mas existe a possibilidade de você ganhar um dinheiro que o restante da sociedade não está ganhando. Agora, é óbvio que alguns profissionais chegam a ganhar até mesmo 20, 30 mil reais, né, dentro de sala de aula. Que loucura, Manuel, que maluquice é essa? Se o professor universitário com doutorado ganha 8, 9 mil reais, como é que você está falando que alguns professores ganham 20 mil reais? Se o cara estudou, sei lá, 10, 20 anos para estar um PhD em um determinado assunto, o cara ganha 8, 9, como é que você vai querer me dizer que o cara ganha... Tem profissionais da área de educação, um professor que está ganhando 20, 30 mil reais. É simples. Esses professores, eles são muito bons. As empresas particulares, ou seja, as escolas privadas, valorizam muito em cursinhos, né, em cursinhos de pré-vestibular e em cursinhos de pré-militar, esses profissionais. Esses profissionais chegam a ganhar mais de 100 reais a hora. Não são muitos, são poucos, mas é uma possibilidade desse cara estar ganhando aquilo ali e trabalhando, sei lá, 40, 50 horas semanais. Uma outra vantagem que eu acho muito legal com relação à profissão de professor é a questão de que você nunca vai defender uma coisa que você não acredita. Ao contrário, por exemplo, do advogado, onde ele tem que defender a empresa contra o trabalhador, ou então ele tem que defender um criminoso, que, mesmo sabendo que ele cometeu algum crime, se mesmo um jornalista, onde ele tenha que fazer uma reportagem que vai de encontro ao que ele pensa, porque a empresa precisa, o jornal ou a televisão precisa que ele faça aquela reportagem ali naquela direção, o professor em si, ele não defende uma coisa que ele não acredita. O que eu quero dizer com isso? Você pode até ser obrigado a fazer contra, mas a sua opinião vai ficar clara com relação àquilo ali. Então, por exemplo, você já está trabalhando ali numa escola há 2 a 3 anos, 4 anos que seja, e a escola decide mudar a metodologia de ensino. Então, a metodologia de ensino que eles vão aplicar ali, independente de qual seja, você fala assim, olha, eu não acredito nessa metodologia, eu acho que isso não funciona. Você pode até ser obrigado a fazer para que você consiga garantir o seu emprego no próximo ano ou no mesmo ano que você esteja trabalhando. Mas a sua opinião, você vai poder deixar claro aquilo ali, que você não concorda com aquilo ali. Os outros 2 próximos pontos são extremamente fáceis da gente ver, das pessoas verem, e que são extremamente diferentes para as outras profissões. A gente tem uma quantidade de feriados muito maior do que as outras profissões, inclusive com relação ao tamanho. Por exemplo, se você tem um feriado numa quinta-feira ou numa terça-feira, normalmente a segunda e a sexta-feira elas são enforcadas. Em poucos casos, por exemplo, em casos de pré-vestibular, em casos de cursos que não são
não são a parte do sistema normal, né, de ensino, né, do sistema curricular de ensino, você pode até voltar a trabalhar, mas na maioria das vezes, né, inclusive em universidades, né, é muito difícil que o professor cumpra esses dias. Então, muitas das vezes, a gente tem muito mais dias em casa do que os outros profissionais. Existe uma lei que diz que a escola tem que trabalhar no mínimo 200 dias letivos de aula. Então, a gente acaba, às vezes, esticando um pouco mais, e foi justamente por isso que a galera que era de antigamente, as pessoas que eram mais de antigamente, se lembram de voltar nas aulas em março, né, meados de fevereiro, em março, né, e começar a ter férias já em dezembro, no início de dezembro, deu uma esticada, mas a gente continua com essa propriedade, né, com essas características da gente aproveitar todos os feriados. Inclusive, a única, ou se eu desconheço qualquer outra profissão, que tenha 2 férias por ano, quase 2 meses de férias. Quando chega por volta do dia 20 de dezembro, né, as aulas já acabaram, no máximo dia 22, dia 23, já acabou tudo, você já fez o conselho de classe, você já entregou todas as notas, já está tudo entregue. Então, lá pelo dia 20 já não tem mais aula, você já entra de férias. Para você voltar, para a gente volta lá pelo início de fevereiro. Às vezes, algumas escolas cumprem direitinho os 30 dias ali, né? Que vai do dia 20 até o próximo dia 20 e volta uma semana antes de férias, mas você não começa a dar aula efetivamente. Você faz a parte administrativa, né? Então, você começa a trabalhar um pouquinho antes para algumas escolas, mas normalmente fica nesse intervalo aí. E quando chega em julho, lá pelo dia 15, basicamente 15 de julho, você entra de férias e tem 2 semanas. Sempre a marcação é que você tem que voltar de férias, a escola tem que voltar na primeira semana de agosto. Então, às vezes, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas esse recesso, a gente não chama nem de férias, né? A gente chama de recesso. São 2 semanas no meio do ano, né? Então, a gente acumula aí pelo menos 30 dias do final do ano, porque, como eu falei, tem algumas escolas que deixam a gente ficar um pouco mais em casa, e se a gente fizer o planejamento em casa, alguma coisa assim, ou até mesmo não, né? Não sei. De você ir do dia 20 até a primeira semana de fevereiro, e tem mais essas 2 semanas, que é um momento considerável. Isso não quer dizer que isso seja fácil, é simplesmente porque é extremamente exaustivo, é extremamente estressante estar trabalhando continuamente. Nem os professores, nem os alunos aguentam uma determinada continuidade. Existem até projetos de escolas que param uma semana entre fevereiro e julho, e algumas outras escolas, né, param de trabalhar, né, e dão um recesso entre julho ou agosto e dezembro, para que os alunos descansem e voltem com muito mais gás. Mas isso aí são exceções das exceções, né? Basicamente, o que a gente tem garantido é pelo menos 1 mês e meio de férias, fora os recessos. E aí, uma das coisas mais legais que acontecem dentro do ambiente, dentro da profissão de professor, é a descontração. Basicamente, foi um dos motivos, um dos grandes motivos que me fizeram ir ser professor. Eu não tenho uma roupa específica, é claro que eu não vou com roupa rasgada, roupa suja para o colégio, mas eu não tenho uma roupa determinada, né? Se eu for basicamente normal para o colégio, camiseta, calça jeans e tênis, eu estou dentro de um padrão, eu estou bem, né? Eu tenho uma relação próxima, muitas das vezes, com o coordenador, com o chefe, né? O coordenador, o diretor, ou seja lá quem for. A gente sempre brinca, sempre tem uma interação saudável, amistosa entre esses profissionais. Muitas das vezes é uma relação de carinho, uma relação de apoio, né? Muito contrário do que acontece no mundo corporativo. Muitas das vezes existe uma cobrança. Não estou dizendo
dizendo que não existe cobrança, existe, às vezes essa relação acaba sendo construída, né, de cobrança. Olha, você não está integrando as coisas no prazo, o coordenador e o diretor estão fazendo o papel dele de cobrança, de cobrar, mas o que eu, pelo menos a experiência que eu tenho e o que eu vejo acontecendo nas escolas é que existe uma flexibilidade, né, e uma descontração na comunicação entre o professor e a direção e a coordenação. Pode até haver uma questão de atrito deles estarem cobrando mais coisas do que você gostaria, mas mesmo assim você ainda consegue se comunicar de uma maneira muito mais fácil do que no mundo corporativo. Além disso, o seu objeto de trabalho, né, a sua ferramenta de trabalho, que é você estar lidando com os alunos, é um ambiente que te permite de você fazer piadas, de você conversar, de você conhecer a vida das outras pessoas, né, de você lidar com situações que são totalmente diferentes, totalmente mais maleáveis do que você está dentro de uma empresa ou você está dentro de um escritório ou de um consultório recebendo um cliente dentro do seu ambiente de trabalho, onde você vai tratar ele ali formal e você vai enxergar aquela pessoa ali basicamente como um cifrão, né? Onde você vai olhar para ele e vai falar assim, olha, muito obrigado pela sua presença, um abraço, tchau. Você vai ser extremamente formal. No ambiente escolar, isso cai muito, né? Você consegue ter um ambiente muito mais descontraído. Se você é uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, então esse ambiente vai ser um ambiente onde você vai se sentir confortável. Então, basicamente, o que a gente refletiu nesse vídeo hoje foi como que a gente escolhe uma profissão, ou então por que a gente continua dentro dessa profissão, quais são as vantagens e as desvantagens, né, de estar dentro daquela profissão ali, e também tentar determinar, né, tentar chegar a um ponto em comum, vendo o seguinte, que não existe uma profissão, uma melhor profissão para todo mundo. Não existe a melhor profissão onde qualquer pessoa vá lá e ela vai ser feliz ali. Vai ter profissões que vão se encaixar melhor a determinadas personalidades, né? Então, esse vídeo eu trouxe muito as questões das vantagens e das desvantagens, e o que seria legal de você estar pegando desse vídeo seria as desvantagens, né? Principalmente as desvantagens, porque vantagem todo mundo sabe lidar muito bem, coisa boa todo mundo sabe lidar muito bem, pegar as desvantagens e saber se você vai conseguir lidar com aquelas desvantagens ali muito bem. Se você está a ponto de você mudar de profissão, então pensar se essas desvantagens você realmente são pontos super importantes onde você não consegue lidar com elas. E ao mesmo tempo, parando para analisar as outras profissões, se as outras profissões são profissões que os problemas que ela tem, você vai conseguir lidar direito com aquilo ali, você vai conseguir se sentir de uma maneira confortável, pelo menos, ou pelo menos você vai conseguir gerenciar aquele desconforto ali de uma forma melhor do que você vai gerenciar como sendo professor. E uma coisa importante, em um momento nesse vídeo, eu tentei esgotar todas as possibilidades com relação às vantagens, às desvantagens, ou até mesmo com relação a como que a gente escolhe uma profissão. Se você viu alguma coisa diferente, ou se você não discorda de alguma coisa, deixa aqui nos comentários para gente ir conversando, para a gente ir evoluindo, e quem sabe eu faço um outro vídeo se a quantidade de comentários for grande sobre isso. Fica a reflexão. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem uns links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.